Olá, viva, bem-vindos a mais um Ondas de Impacto e hoje entramos de bata branca e estetoscópio, mas sem medo de perguntar tudo, até as coisas que só se dizem nos corredores dos hospitais. A nossa convidada é médica, mas está longe de ser aquela figura fria que só aparece para dizer isto é viral, vai como paracetamol. Portanto, vamos falar sobre o famoso complexo de Deus, os mitos da medicina, a pressão do sistema e sim, também queremos saber se os médicos realmente dormem nos plantões. Olá, doutora Maria João. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Boa tarde. Muito obrigada por me ter convidado. Vamos começar com os clichês, está bem? Todos os médicos têm uma letra ilegível. É mito ou é estratégia de sobrevivência? Não é mito, é verdade, e não lhe sei explicar porquê, não sei. Deve ser uma das características do país para médico, tens que saber escrever mal. Não, meus colegas minhas têm uma letra bonitinha, mas sabe que esse problema agora já não é um problema muito premente, porque agora escrevemos tudo no computador. Pois, agora é tudo no computador. Tudo mesmo instruções. E as receitas e tudo? As receitas, não, o que facilita imenso. Minimiza muito o erro. Uma das coisas que eu admirava era ter uma receita escrita por um médico à frente, não perceber uma linha, uma palavra. No entanto, o senhor da farmácia ia direitinho ao medicamento. Como é que eles fazem isso? Vocês combinam as coisas? Não combinamos. Mal. Mas não sei, eu também tenho muita dificuldade em ler a minha letra por vezes, sabe? É um facto. Oh, doutora. Não, mas isto agora já, essa parte acho que já está um bocadinho resolvida. Nós agora fazemos tudo no computador. Na parte que me toca era horrível, a minha letra era de facto muito má. Acho que só tenho um colega de pediatria aqui no Algarve que ainda era pior que eu, ainda menos perceptível, mas acho que essa parte nós já conseguimos ultrapassar. Os computadores agora, não é? Ajudam muito. Eu ia te perguntar outra coisa um bocado complicada. Não faça perguntas complicadas porque eu já não tenho. O médico recebe o paciente. Sim. Agora tem um computador à frente, tem um paciente à frente e só olha para o computador. É uma das queixas que nós ouvimos. Nem olhou para mim. Isto não se passa em todas as especialidades. Se passa com todos também, não é? E depois depende muito do tempo que nós temos para ver os doentes, não é? O que acontece é que nós temos, pelo menos no Sistema Nacional, no Serviço Nacional de Saúde, temos um timing para ver consultas e às vezes é difícil, porque temos que estar a fazer registros, temos que estar a escrever tudo no computador e não é sempre passível de conversar com o doente. Nas consultas de pediatria isso raramente acontece. Temos que falar com os pais, temos que lhes perguntar as dúvidas, temos que falar com eles, temos que os saber ouvir, temos que entender o que é que eles nos querem dizer e, sobretudo, temos que ter a certeza que eles entendem aquilo que nós lhes estamos a dizer. Pois é a parte mais importante. Que não é muito fácil, às vezes não é tão linear como isso. Exato. Então nós perdemos um bocadinho de tempo com as consultas. Já não é aquela coisa que está sempre... Olhamos demasiado para o computador, é um facto. Sobretudo na urgência, mas nas consultas, olha que não. Nos centros de saúde, por exemplo. Não, nos centros de saúde é difícil, eles têm uma pressão para ver doentes que é uma coisa... E que eu acho que é inaceitável, mas tem que ver. No hospital é mais tranquilo. Olha, também fui à consulta, ele não olhou para mim sequer. Só olhou para o computador. Mas isso também tem a ver com as doenças, né? Os miúdos com doença crónica nós também temos que ter mais tempo às vezes. Mas com os miúdos Os miúdos que são saudáveis também é um bocadinho chapa. Não é assim grande coisa para ver. Aliás, porque a consulta nos miúdos, nós começamos a fazer a consulta assim que eles entram na sala. Né? São miúdos bons que entram a brincar. Né? A consulta começa logo que eles entram. A atitude dos miúdos, a atitude dos pais, a maneira como se sentam na cadeira, se os miúdos vão brincar, se estão... Toda uma série de nuances que nós conseguimos avaliar. Então aqui vai outra picadinha. Existe mesmo um complexo de Deus ou é só uma caricatura injusta? Tem vindo a mudar. Isso é verdade. Sei que está a falar, sei que está a falar perfeitamente. Acho que há muitos anos atrás era um bocadinho assim, né? Sim. O médico era o Deus, as pessoas chegavam lá e não contestavam. Agora não tem nada a ver. Agora é completamente diferente, as pessoas estão informadas, às vezes mal informadas, mas as pessoas já nos perguntam mais porque é que nós fazemos as coisas, já nos questionam, já põem mesmo em questão aquilo que nós dizemos, que às vezes é bom, outras vezes pode não ser tão bom porque há pessoas que não têm conhecimentos suficientes, não percebem aquilo que estou a dizer, vão ler, por exemplo, na internet e depois não conseguem gerir ou filtrar aquilo que de facto é importante. Mas, regra geral, eu acho que se nós perdemos tempo a explicar aos pais e às vezes aos adolescentes o que é que achamos, o que é que vamos fazer, a maior parte dos pais é compreensiva e percebe e entende. Acho que a maioria, mesmo por exemplo, em relação, está-me a perguntar isso, porque em relação ao erro médico é fundamental. Não é? Nós temos que explicar aos pais porque é que estamos a fazer as coisas. Nós não somos deuses, nós somos humanos, somos médicos, portanto vamos ver as crianças e o que nós estamos a ver na altura às vezes não é aquilo que vai, ou que a doença vai evoluir de outra maneira, ou nós, ao princípio não sabemos muito bem o que é que aquilo vai dar. Se formos explicando aos pais e quando, olha, nós pensamos que é isto, vamos fazer isto, mas a maior parte dos pais aceita bem e compreende as coisas que se estão a passar. Não sei se respondi à sua questão, mas não somos deuses e não nos devemos pôr num pedestal acima dos doentes. Ok. Mas acho que isso já não acontece. Acho que os miúdos mais novos já têm outra maneira de estar na vida e nós mais velhos também vamos aprendendo com a vida, não é? Pois. Com a vida, com os doentes que tivemos, com
porque ser médico é muito bom, mas é muito estressante, temos muitas responsabilidades e não acertamos sempre. O que é que ele levou para a medicina? O que é que me levou para a medicina? Bem, eu estou a lhe contar o que é que me levou para a medicina. Eu, quando acabei o liceu, fui fazer um ano de interchange. Fui para o Canadá um ano. Uau. E como na altura não sabia o que é que queria fazer, o que é que queria, pensei assim, vou-me inscrever em medicina, porque quando voltar, logo vejo, porque quando entrar em medicina pode mudar de especialidade, pode mudar de faculdade facilmente, porque era a média mais alta. E quando voltei, achei que queria ir para a veterinária. E claro, arranjei logo um rapaz que queria trocar para a medicina, só que felizmente para mim ele não tinha média para entrar em medicina. Pois. E então ele não pôde ir para a medicina. Qual era a sua média? 18 e não... Não, isto já foi há muitos anos. A minha altura tinha média para aí de 15,5 ou 16. Não tinha nada a ver. É que são 18 e tal. Sim, não tinha nada a ver com o que era agora. Depois o rapaz, coitado, não tinha média para entrar em medicina, mas é que a faculdade não aceitou a troca. E eu disse, então vou fazer o primeiro ano e depois logo vejo, ou concorro outra vez. E depois gostei imenso dos colegas. E diverti-me imenso no primeiro ano de medicina. Pronto. E depois continuei e nunca mais voltei para trás. Portanto, eu entrei em 83, fui para o Canadá em 84. Portanto, comecei o curso de medicina em 84. Depois acabei em 89, fiz o internato em Cascais, depois o internato geral, depois fiz o internato de pediatria em São Francisco, depois fui para os Açores, vivi no Faial, trabalhei no Faial 4 anos. Ou então chegou a ir ao Peters. Claro, Vitória. grandes amigos meus. A mulher do Peter, a Fátima, é medicina interna, era a minha grande amiga lá do Faial. Olha. Era e é. Olha que jeito, está lá a fitinha do meu boné da tropa. Todos os anos vimos, ela vem sempre cá aos congressos, somos muito amigas. E depois... Acho que aquilo já é um bocadinho diferente, agora é enorme. Não, o Peter continua igual. Sim, é a mesma salinha. Não. Sido aumentado, não. O senhor morreu. E ficou o Zé. Exato. E agora já está o filho que é o João. Caramba, os anos que eu não vou lá. Já é pai também. Aquilo é muito giro. Era muito giro. Mas depois tem um grande amigo meu que é cardiologista pediátrico e eu disse, porquê que não vais para o Algarve? Aquilo é impecável, tem muita gente. E acabei por vir, porque na altura também era... Os Açores é giro, mas é muito longe de Lisboa. Tem muita gente o Algarve? Tem. Tem? Gente também já. Costumo dizer que o Algarve é uma pequena cidade com 450 mil habitantes. É tranquilo. Tranquilo. Okay. Não, mas tinha mais pessoas em termos de hospital. Se para a Amadora era um bocado pior. Não. Era mais, estou a falar em termos de pessoas no hospital. Era um hospital maior. O Hospital da Horta é um hospital muito pequenino. Éramos 3 pediatras. Aquilo não tinha muitos miúdos, né? 15 mil habitantes na altura no Faial, mais 15 mil no Pico. Entre todos, depois havia poucas crianças. Depois acabei por vir para o Algarve em 2002 e aqui ficámos. Deu uma voltinha ao Pico já agora? Nunca subi ao Pico. Mas está marcado. Não, o Pico, farta-me de passear no Pico. Então, isso ainda sou tempo. Nós íamos para o Pico, íamos para as piscinas e não tinha ninguém. Sabe que é estar numa piscina maravilhosa sem ninguém. Agora já não é a mesma coisa. Mas era tão bom subir e andar no meio das nuvens. Mas isso ainda tem tenho que fazer, tenho isso programado, subir ao Pico. Já subi Monchique, já não é mau. Já não é mau. Já consegui subir a Monchique. Doutora Maria João, o que é que as pessoas mais vezes assumem sobre os médicos e estão redondamente enganadas? Não sei. Não faz ideia? Não. Os meus colegas, o que é que pensam de mim? Não. O que é que as pessoas pensam de si e dos seus colegas? Não sei, que não tenho assim... Há sempre aqueles que não gostam de nós, não é? Que acham que nós fazemos tudo mal e que não... Sei que, a regra geral, eu acho que as pessoas ficam... Deixa lá ver, por exemplo, prático de hoje. Estive na enfermaria e as pessoas estão agradecidas. Por exemplo, tínhamos lá um irlandês que veio de férias e que ficou muito doente e que os senhores impecáveis, super agradecidos pelo serviço das enfermeiras, do nosso... Muito contentes com o que nós fizemos pela criança, que foi o que fazemos por qualquer um. O seu material é pequenino, são crianças, não é? Que são muito bons de tratar, não é? Porque as crianças ficam boas. Nunca ouvi falar do sinal do pão com manteiga. Não, o sinal do pão com manteiga é os miúdos entram doentíssimos. Ao fim de 24 horas acordam e pedem pão com manteiga. Porquê? Porque estão bons. Ao fim de 24 horas, 48 horas já estão bons. É como se nada fosse com eles, não é? Como os adultos, demoram muito tempo a recuperar. Os miúdos são fantásticos. Pois os putos não querem ficar doentes. Não, e não ficam. Ao fim de 24, 48 horas, se nós os tratarmos bem. Mas eu acho que, respondendo a essa pergunta, eu acho que globalmente as pessoas estão contentes com os médicos. É? Acho que sim. Não tenho razão. Acho que não. Eu estou a olhar muito sério para si. Não, sério, não acho que as pessoas estão contentes. Sim. Os médicos acham que sabem tudo ou só parece que sabem tudo? Não. Isso não é. Eu acho que isso já é um mito que se criou. Nós temos perfeitamente a noção que sabemos muitas coisas, mas quando sabemos tudo, ninguém sabe tudo. Pois, é impossível. Só que hoje em dia as coisas estão muito facilitadas. Eu acho que é muito importante. Um computador, a internet, é muito importante. Nós temos uma facilidade enorme em aceder ao conhecimento. Né? Desde que saibamos atualizar. E depois outra coisa, é o que eu digo sempre aos meus internos mais novos, é a nossa rede de connect, de conhecimentos. Quando nós fazemos muitos estágios fora, né? Vamos aos hospitais centrais, Lisboa, Porto, Coimbra, e digo, vocês têm que sempre ficar como pessoas de referência. Porque nós aqui no Algarve
fazemos de tudo, não somos especialistas em nada, somos os chamados pediatras gerais. Há 2 ou 3 colegas meus que têm uma subespecialidade, mas E que vêm de 15 em 15 dias, não é? Não, há uns mesmo já de cá e há outros que vêm de Lisboa. Mas em Lisboa eles têm aquilo já muito especializado. Há os colegas que só fazem pneumo, os colegas que só fazem cardiologia, os colegas que só fazem feto, outros que só fazem nefro. E é muito importante. E depois tem outra coisa, recebem os miúdos todos complicados do país, né? Portanto, os de Lisboa recebem toda do Alentejo, Algarve e das ilhas. E, portanto, as pessoas têm muito mais experiência em aquelas doenças mais complicadas e raras que nós. E é muito importante nós termos esses conhecimentos para podermos ligar-los, podermos telefonar-vos e perguntar-vos, olha, tenho esta dúvida, ajuda-me aqui, como é que se faz isto? Sobretudo quando eles nos conhecem, não é? Porque se eles se conhecem, confiam em nós e conseguem-nos dar instruções entre aspas, por telefone. Mas ajuda-nos, conseguimos discutir os doentes por telefone ou por mail. Isso é muito importante, essa rede de conhecimentos que nós temos com colegas mais velhos ou de hospitais centrais e, portanto, que têm mais experiência em uma série de doenças que nós temos. Ok. E agora vamos àquele momento em que, e como a doutora trata de crianças, imagino que lhe entra um casal pelo consultório dentro com um diagnóstico feito pelo Dr. Google. O que é que se passa na cabeça do médico depois disto? Depende das horas. Já lhe aconteceu? Entrarem já com o verdito? Sim, pode ser isto. Pareceu por acaso, agora estou-me a lembrar, mas nem sequer eram portugueses. É um bocadinho desmontar o processo, né? Por exemplo, temos que nós estudar, perguntar ver o que é que a criança tem, tentarmos nós fazermos os nossos hipóteses diagnósticas e explicando aos pais, olha, nós achamos que não é isto porque isto. É mais provável que seja isto porque isto. A maior parte aceita. Há sempre uns que nós não conseguimos convencer e que estão sempre à procura de uma resposta e, portanto, vão procurando vários médicos até encontrarem aquilo que querem ouvir. Pois, né? O que diz no Google. E depois também eu tenho outra piada, tenho outra coisa com graça, que há um colega mais velho que diz sempre, o último médico a ver é sempre o melhor. Por exemplo, sobretudo aquelas doenças que nós demoramos um bocadinho de tempo a tentar perceber o que é ou tentar chegar ao diagnóstico. Vai um, vai o outro, ao fim de 15 dias, o último médico, o quadro clínico está evidente e ele faz o diagnóstico. Portanto, o último médico é sempre o melhor. Isso também dizemos muitas vezes. Às vezes tentamos explicar aos pais, que às vezes quando somos nós que acertamos, dizem, porque é que alguém não sei quem não viu? Não viu porque não podia ver, porque não era evidente. Então há umas doenças que são difíceis de diagnosticar. São difíceis, temos que esperar e esperar é uma coisa que as pessoas desaprenderam. Ok. Eu tinha aqui uma questão para lhe colocar, mas já lhe coloquei há pouco. Era como é que escolheu esta profissão, se foi provocação, influência ou um trauma de infância, sei lá. Mas já me explicou que não. E agora já percebi porque é que vai para os Açores da manhã, não é? Não, mas não vou para o Faial, agora vou a Santa Maria, que foi a única ilha que eu nunca conheci. Não, mas Açores é a minha yoga. Mas eu chego aos Açores, é só respirar aquele ar. Concordo é completamente. consigo. Aquilo era o paraíso, para mim é o paraíso. É assim, uma pessoa, um sítio com pouca gente, que uma pessoa pode passear, é tudo verde, chove, verde, azul, vacas, é muito bom. Muito bom, para descansar a cabeça é do melhor que há. Então, antes de descansar a cabeça, vai-me contar o que é um dia normal para si, ou anormal. Então, dia normal, saio de casa, há dias que... Mas que era verdade. Agora tenho uma vida mais tranquila, porque já não tenho as minhas filhas em casa que elas já saíram, né? Quando elas estavam, tinha que as ir levar à escola e às vezes, quer dizer, demorava mais tempo. Em vez de demorar 10 minutos, demorava 15, não é propriamente uma coisa que eu não moro mesmo em Faro. Saio, vou para o hospital, começamos sempre com uma reunião, discutir os doentes que foram entrados, os que estão na urgência. E depois, eu sou responsável da enfermaria, de manhã é ver os doentes que foram internados, o que é preciso fazer, observar os miúdos, rever as terapêuticas, falar com os pais, pedir exames se é preciso, os que estão alta, preparar as altas, depois ver o que os colegas mais novos fizeram, não é? Verificar se está tudo bem feito, se as notas de alta estão bem feitas, se as folhas terapêuticas também foram bem feitas, estudar um bocadinho, porque há casos que saiam, nós precisamos de rever, precisamos de estudar. E depois, à tarde, geralmente acaba o dia, demora a manhã e a tarde, porque eu sou um bocadinho minuciosa e eu gosto das coisas bem feitas, e portanto gosto que eles façam as coisas bem feitas. E nós temos uma grande rotatividade, porque temos os internos do complementar, que é os internos de pediatria, mas depois temos os internos de formação geral, que mensalmente mudam. É que todos os meses temos de estar a explicar e a ensinar como é que se fazem as coisas. Depois, à quarta-feira à tarde, eu faço a consulta trissomia 21 e faço a consulta de espinha bífida. São consultas multidisciplinares. Portanto, são feitas por mim, que sou pediatra geral, depois temos a colega da fisiatria, temos a psicóloga e temos a colega da neuropediatria. E temos uma enfermeira que dá apoio a estes miúdos. E depois fazemos a consulta todos em grupo, porque é muito mais simples, não é? São miúdos que precisam de fisiatria, precisam de neuropediatria. Então, em vez de estarem a vir uma vez a cada consulta, nós tentamos que eles venham em bloco, são vistas multidisciplinarmente. E, portanto, tentamos resolver o problema da família assim só num dia, porque eles já têm tantas consultas de otorrino, de oftalmologia, de endocrinologia, de não sei o quê, mas pelo menos as principais nós tentamos fazer assim num só dia, que é para minimizar as idas ao hospital. Mas um dia desse é esgotante, não é? Não.
Os vossos Não, filhos não não, são? agora já tenho outra idade, já me custa um bocadinho mais, já chega ao fim do dia, mas não é escutante, que não só gosta do que faz, não. Não, é giro. A mim só me esgota quando as coisas não correm bem, aí fica assim um bocadinho. Já aconteceu muitas vezes? Não, algumas vezes, ou porque nós crianças não reagem bem, ou porque nós se calhar não fizemos aquilo que devíamos ter feito na altura certa, tentamos, não é? Mas ficamos sempre a pensar, se calhar podíamos ter feito assim um bocadinho. Isso encaixa naquilo que eu lhe ia perguntar, a pressão emocional. É verdade que os médicos têm que ser de ferro? Há espaço para fraquezas num médico? Tem que haver, nós somos humanos. Claro que há espaço para fraquezas. Então, acho que o principal é nós percebermos os nossos limites. Depois outra coisa muito importante e que nem todos conseguimos fazer, nem todos os dias, é não levar nada para casa. Que isso é a coisa mais importante e que não é fácil. Não é fácil. É chegar às 4 às 5 da tarde, arrumar, agora vamos para casa e depois amanhã outro ligar à terra. Exatamente. Consegue? A maior parte das vezes sim. Mas já consegui melhor. Agora... Isso é fácil. Eu acho que isso é uma coisa que toda a gente leva para casa. Não, bocadinhos do trabalho e tal. Um médico é capaz de ser complicado. Agora, ter responsabilidades, decidir é escutante em qualquer profissão. Uma pessoa tem que... Não é? Muito mais fácil quando uma pessoa não tem que decidir ou se a decisão está na responsabilidade de outra pessoa. A doutora, quando está doente, vai ao médico? Ou foge dele? Ser franca, nunca fui... não. Eu fui muito pouco ao médico, eu fico muito pouco doente. Vai para o espelho e consulta? Exatamente. Não, nunca tive, é que eu nunca tive doente. Sabe que a minha família, tenho 5 tias, uma já morreu. A minha tia mais velha tem 96, minha mãe tem 95, uma tem 94 e outra tem 92. E elas estão, as 4, impecáveis. Então podemos marcar uma entrevista daqui a 30 anos, vai. Vai. Não. E sabe o que é hilariante? A minha mãe foi pedir o cartão da ADME, porque tem que revalidar. E então, ela tem 94 anos, revalidaram para 2060. Portanto, mãe do céu. Nós cantávamos a rir. Portanto, nós sabíamos que a minha mãe vai viver até aos 200 anos quase. Não, mas a sério, eu não sou uma pessoa de doenças. Tive uma hérnia discal, fui operada, tive 3 vezes à espera de bebê, tive os bebés, tranquilo. Tranquilo. Depois de vez em quando tinha assim umas amigdalites, mas já nem isso tenho. E portanto, espero que assim continue. Falando de erros médicos, como é que se vive com isto? Existe uma cultura de aprendizagem ou de culpabilização? Não me quer responder a isto. Ok, eu aceito. São 5 euros. Essa é muito dolorosa, não quero. Há espaço para o humanismo ou o sistema esmaga? Não, há espaço para o humanismo. Só que a pediatria é um mundo à parte. É muito mais pequenino, não é? É porque é diferente. Yep. Eu acho que não vai encontrar ninguém que diga que o pediatra não tem tempo ou não falou ou foi... Percebe? É uma coisa, é diferente, não sei explicar. É uma relação com os pais, sobretudo nos miúdos. Eu não faço privada, mas penso que os meus colegas da privada têm essa relação com as famílias. Não é? Conhecem os miúdos desde que nasceram, seguindo a evolução. Eu tenho uma relação com os miúdos com doença crónica. Também fiz muito tempo a consulta do VIH. Mas eu conheço-os desde que eles nasceram. Nasceram infectados, não é? Já que depois fazemos o diagnóstico de infecção. E depois temos estes miúdos, tanto que são quase como os filhos, não, porque nós também temos que saber distinguir, mas são quase família. Conhecemos as mães, conheço os miúdos, conheço os namorados, já conheço os filhos desses miúdos infectados, percebe? Na pediatria há sempre espaço para a humanização. Não, eu acho que há muito pouca gente que lhe possa dizer que os pediatras não têm uma relação humana com... Percebo que, por exemplo, sobretudo as partes cirúrgicas, que os meus colegas são um bocadinho mais secos. É uma coisa mais mecânica, percebe? É para resolver. Não... Sim. Agora, a parte médica... É mecânico mesmo, é diferente. É um mecânico. Tira o motor, mete outro motor. Exatamente. Está a andar, não é? Exatamente. Pois esses normalmente são frios e distantes, não é? Não, eu acho que há de tudo, mas a maior parte das pessoas não. Eu acho que tem essa ideia dos médicos. Eu andei à procura de ideias que se tem dos médicos e esta é uma delas, quer dizer. Não quer dizer que eu a tenha, mas a ideia... Há tanta gente nova, o que é que eles têm para dizer? Olha, doutora, está na altura de eu lhe oferecer um cafezinho. É um cafezinho sírio e umas bolachinhas, e tudo isto é feito ali no projeto One Bin, que pertence à Apex e que pretende a empregabilidade de pessoas diferentes, mas nem por isso menos capazes, está bem? E então são eles que fazem esse cafezinho e essas bolachinhas. E tudo isto tem uma preciosa ajuda do Intermarché de Valdepedras. Quer tomar já ou quer tomar depois? Não, posso tomar já qualquer coisa. Pode? Está a gostar do cafezinho? Estou. Eu adoro café, cafó, como a minha mãe chamava. O que é para si aquela velha história do vamos lá tomar um café? Já alguma vez tomou uma decisão depois de tomar um café? Foi com alguém lhe disse, vamos tomar um café e falar acerca disto? É um ritual. Nós começamos sempre o nosso trabalho aqui no hospital com um café. É? É porque eu gosto sim, mas sim. Não é só, deve ter mais qualquer coisa, mas agora assim de repente. Okay. Ou uma pessoa vai ter com alguém e vai beber um café. Mas é muito ritual, acho eu. Ok. Vamos encarar a coisa de frente agora, está bem? Será que o SNS está doente e precisa de ir ao médico? Está a morrer. Está a morrer? Acha? Acho. Então, veja, eu tenho 60 anos, a seguir a mim, agora entraram 2 colegas novas, temos 4 ou 5 miúdas,
dos quais eu acho que o a seguir a mim deve ter para aí 40 e poucos anos. Foi saindo uma série de pessoas, e continuam a sair, pessoas das gerações antigas e vão saindo para a privada ou só para fazer, ou vão para outros hospitais privados ou vão fazer consultório. Bateu no sítio, não é? Acaba o SNS e começa o privado. Não sei se que é que liga, não sei muito bem qual é o pensamento deste governo, mas é difícil, não é? Porque se as pessoas têm melhores condições de trabalho noutro sítio, não trabalham tantas noites, não trabalham fins de semana, ganham melhor, as pessoas organizam-se de outra maneira, não é? As pessoas... Mas de qualquer modo, alguma coisa se perde se perder o Serviço Nacional de Saúde. Eu acho que se vai perder muita coisa, mas não sei, não lhe sei dizer. Já pensei tantas vezes nisso. É tema de conversa entre vocês? Completamente. Sim, até porque nós, por exemplo, temos tido imensa dificuldade a fazer a escala na pediatria, da urgência de pediatria. Temos imensos colegas que vêm de fora para fazer, nem sempre há. Estamos de férias, é sempre um drama. Por exemplo, este fim de semana, 15 estiveram fechadas pelo país inteiro, quer dizer. Também só se fala das urgências, e o problema das urgências é que nós temos as urgências hiperinflacionadas, não é? A maior parte das pessoas que vão à urgência não precisam de ir à urgência. Mas depois é assim, há imensos imigrantes que não conseguem ir aos centros de saúde porque não estão legalizados e, portanto, quando não tiveram lá os papéis tratados, não têm acesso ao centro de saúde. E depois as pessoas, se os miúdos começam com febre, eu falo de miúdos e de adultos, as pessoas não têm onde ir, portanto precisam do seu assunto resolvido logo na hora, porque as pessoas não conseguem, não sei, a minha mãe, por exemplo, nós estávamos doentes, esperava, havia um médico que ela ligava, agora as pessoas não têm essa confiança em si próprias de tomar conta dos miúdos quando eles estão doentes, não sei se ela é muita coisa e tem muito medo de doenças mais graves. E, portanto, entopem as urgências com coisas que não são de facto urgentes. E depois há coisas que não há resposta. Por exemplo, se eu quero uma consulta de dermatologia no Algarve, não consegue. Não há. Consegue, demora 2 meses, 3 meses. A dermatologia, por exemplo, é complicadíssimo. Otorrino é a mesma coisa. É uma das questões. Não acha que há demasiado tempo de espera? É porque por falta de profissionais, por exemplo? Não, eu acho que estão mal distribuídos. Não é? Se for para Lisboa, se calhar consegue. Mas aqui não consegue. Por exemplo, houve uma altura aqui que ninguém conseguia fazer ecografias, porque havia poucos colegas. Pois, coitados, não conseguem arranjar casa anual. E as pessoas depois também não precisam trabalhar tanto. Antes as pessoas iam trabalhando. Agora não precisam. As pessoas ganham o dinheiro que acham que têm que ganhar e não trabalham mais porque não precisam, de facto. Não sei, eu acho que há muita coisa, muitos problemas e eu não sei como é que isto se resolve. Há aquela ideia que se o Serviço Nacional de Saúde termina, muita gente vai sofrer com isso porque se não tiver um seguro de saúde, se não tiver isto, aquilo... E o grande problema também não é só... Os Estados Unidos, não tens seguro, morre. O problema também não é só as pessoas não terem a quem ir, é também não haver formação dos miúdos mais novos. Os hospitais privados já fazem formação, mas é uma coisa muito, muito incipiente. Quais são as principais dificuldades que o médico hoje em dia tem que aturar? É muito organizado, sabe? Como somos poucos, depois não conseguimos ter uma escala de uma previsibilidade. É difícil. Depois as pessoas faltam, estão doentes, depois é preciso substituir. É sobretudo a organização. Não há falta de médicos? Acha que não? Estão mal distribuídos. Não sei, hoje em dia a falta de médicos no geral não há, porque se for para a privada tem imensos médicos, não é? Nunca mais acabam, exato. Se for ver o rácio, eu acho que há até temos bem, só que no Serviço Nacional de Saúde se calhar não há assim tantos médicos como isso. Sobretudo em algumas áreas que estão sempre a falar, que é a ginecologia obstetrícia e eventualmente na pediatria. São os tais normalmente fecham. Exatamente. Não é? Pediatria, obstetrícia. Anestesia também não há muitos. Pois também não há. Mas sobretudo o que não há é as pessoas que trabalham muito à peça, tá a ver? Agora antes havia um serviço, as pessoas entravam no hospital. Agora as pessoas preferem fazer tarefa que se ganha mais, têm-se menos responsabilidades. Porque os tarefeiros são pessoas que são como se fossem freelancers, que só trabalham quando querem, onde querem. Por isso é que porquê é que eu vi isto na Páscoa? Na Páscoa ou no Natal? Porquê? Porque eles não vêm trabalhar nos fins de semana compridos, os tarefeiros. Então agora eu percebo a notícia que vi hoje no jornal. Quando nós temos não há tarefeiros. Quando nós temos um serviço, nós trabalhamos naquele serviço, nós sabemos que temos que assegurar as férias, o Natal, essas coisas. Não é? As pessoas que vêm de fora só vêm trabalhar os dias que conseguem ou que querem. Portanto, o Natal, férias, algumas férias, não precisam. É muito difícil organizar um serviço assim. Mas não foi para isso que me chamou aqui. Para falar para organizar o Serviço Nacional de Saúde. É por isso. Que papel têm as políticas públicas na valorização da profissão médica? Que papel têm? Então, é que têm que organizar, eles têm que organizar um serviço e têm que dar condições às pessoas para ficarem no Serviço Nacional de Saúde. Eu acho que se vai tentando, mas não conseguem de tudo competir com a privada. Sobretudo, eu acho que o que existe no público é muita desorganização. É muito difícil, é muita burocracia. Pois. Muita burocracia. É preciso papéis, é preciso... Se pudesse mudar 3 coisas no sistema de saúde em Portugal e ao fim destes anos todos de profissão que já tem, o que é que faria? Eu acho que era importante nós fazemos muita formação, não é? Não percebo, a carreira médica é assim, os meus acabam a faculdade, depois têm 2 anos, 1 ano e meio, chamado internato de formação geral. E depois entram na especialidade e ficam 4, 5, 6 anos dependendo da especialidade. E depois quando acabam a especialidade saem.
Eu acho que os miúdos, todos que fazem a formação no Serviço Nacional de Saúde, deviam ficar o mesmo número de anos com que durou o internato. Portanto, o internato deles demorou 5 anos, tem que ficar 5 anos no Serviço Nacional de Saúde. Tem que formar uma pessoa como alguém os formou a eles. Isso era a primeira coisa. A outra coisa é dinamizar os centros de saúde de maneira a não haver esta afluência anormal às urgências. Os serviços de saúde primários têm que dar apoio às pessoas que não têm doenças graves. E a terceira era haver mais equipas domiciliárias. Conseguimos fazer mais apoios no domicílio, tratar os doentes em casa, dar apoio sobretudo a miúdos com doença crónica. Eu falo por mim na pediatria, miúdos com doença crónica. Antigamente era muito comum chamar um médico a casa. Agora também parece que chamam. a coisa se perdeu um bocadinho. Chamam, mas às vezes não é um médico que eles precisam. Eles precisam muito mais de enfermeiros, de miúdo com uma paralisia cerebral. É uma carga para uma mãe. Uma coisa brutal, não é? Porque os miúdos depois crescem, é preciso dar banho, é preciso tomar conta, depois há uma série de coisas que é preciso fazer e que às vezes as mães até têm algum apoio, mas não é um apoio diário, não é um apoio, por exemplo, se eles tiverem que fazer uma medicação, os centros de saúde só funcionam, só há ali uma determinadas horas em que eles funcionam, não há apoio aos fins de semana, não há apoio à noite. Portanto, é difícil, depois não é porque não há carros para levar os enfermeiros, porque estão avariados, é uma série de... Depois não há enfermeiros suficientes para fazer isto. Pois, os enfermeiros são outro problema, não é? Os enfermeiros são a base do Serviço Nacional de Saúde também. Se não fossem os enfermeiros, não sei, acho que já tínhamos morrido há muito tempo. Sim, já tinha. O que eles fazem, os enfermeiros, é uma classe altamente organizada. Para mim, eu tenho um respeito enorme pelos enfermeiros e pelo trabalho que eles fazem. São pouco valorizados, não é? Se calhar pelas tutela, porque eu acho que eles não ganham de facto assim. Pois. Mas acho que sim. Agora, por nós médicos e por nós pediatras, de certeza que não são muito valorizados. Nós temos aqui no hospital, temos uma equipa de enfermagem fantástica. Temos na consulta com os miúdos crónicos, elas fazem tudo no hospital de dia, na urgência, no internamento. Fazem um trabalho excelente. Excelente e tiram-nos imensa, uma carga de trabalho enorme. São muito, muito fantásticos. Como é que se constrói uma boa relação médico-paciente? Com crianças é capaz de ser mais fácil, não é? Tem uma boa relação com os seus putos? Tenho, ótima. Isto é como que se construímos com os nossos amigos, com a nossa família, mantendo sempre alguma distância, não é? Uhum. Mas... Já falámos um pouco desta história. A medicina está a tornar-se demasiado técnica? Em algumas valências, sim. Isso provoca falta de empatia, por exemplo? Talvez, sim, é capaz. Eu acho que nas partes mais técnicas, que exigem mais exames, talvez. Agora eu como pediatra, não faço não tenho técnicas, no fundo eu peço-as e depois tenho que transmitir as informações aos pais. Uhum. E portanto essa parte para mim não me diz nada, porque não comigo nunca, na parte que me toca a mim, médica, nunca, eu acho que nunca vai acontecer. Por mais técnico, há pessoas que de facto é o que querem, não é? Fazer exames e ter a certeza que não está nada, que não é. Mas a maior parte dos miúdos, sobretudo da doença crónica, as pessoas que precisam de conversar e de explicar o que é que lhes aconteceu e o que é que tem, quais são as dúvidas, em que é que nós podemos ajudar, e mais conversar, porque de facto depois os pais dos miúdos com doença crónica acabam por ser eles a gerir a coisa e lidar tudo e a fazer tudo. Nós estamos ali um bocadinho com eles, temos dado algumas dicas. Não é só um trabalho de médico, nem de enfermagem, nem de psicóloga. Passar uma vida a tratar pessoas, passar uma vida a tratar as doenças por tu, não é? Ou a doença vem cá, ou a doença vai lá. Isso afeta de algum modo a saúde mental dos médicos? De alguns colegas meus, penso que sim. A minha não. A minha só afeta quando as coisas não correm bem. Porque é que isto ainda é um tema tabu no que toca aos médicos, não é? Não sei, estes miúdos mais novos, não sei. Não, assim, na parte daquilo, a mim só me afeta é como lhe digo, se as coisas não correm ou não correm bem, ou se a evolução não é desejada. Mas mesmo assim, os miúdos com doença crónica, como é que eu lhe explicar? Há uns miúdos que depois a evolução, é mesmo, o desfecho não é bom. Mas é tudo um processo que uma pessoa vai conseguindo gerir, percebe? Porque uma coisa é aquela morte de um miúdo que morre atropelado, uma coisa que não se está à espera. Uhum. Outra coisa é, pelo menos na minha vivência, que tenho tido mais doenças crónicas, são miúdos que é expectável que o desfecho não seja o mais favorável. Isso vai-se construindo e vamos conseguindo gerir. A doutora trabalha muito com a trissomia 21 e com a espina bífida. Sim, trabalho muito simples. Eu faço a consulta, se calhar devia trabalhar mais, mas não. Porque o nosso problema é que ficamos ali um bocadinho fechados na nossa redoma do hospital. Portanto, os doentes vão lá, nós dizemos o que é que eles temos de fazer, fazemos os exames, mas depois, sobretudo na trissomia 21, já são para uns 50 e tal. Nós só seguimos de Albufeira até de Vila Real Santo António. Os lados do Barlavento são seguidos pelos colegas de Portimão. De Portimão, exato. Mas há muita gente?
50 e tal já. 50 e tal, talvez. E a spina bífida? Muito menos. Espinha bífida hoje em dia cada vez menos. Cada vez menos. Cada vez menos, Muito felizmente. bom. Tem diagnóstico pré-natal e, portanto, é dado aos pais a escolha para fazer alguma coisa. Mas, e tem-se mais cuidado, as gravidezes são seguidas, as mães fazem o ácido fólico e, portanto, são coisas que se previnem. Qual é a sua esperança ou receio para o futuro da medicina? Receio. Olha, o receio é que eu adoeça e já não conheço ninguém que está ali na urgência de Faro. A sério. É tão importante uma pessoa ter Conhecimento. ter conhecimento. Depois a outra é que prolongue a vida sem necessidade nenhuma, que é uma coisa que é muito difícil, que as pessoas não se debatem, né? Que são pessoas que já não têm, pessoas da terceira idade, né? Que já estão acamadas ou que já não estão demenciadas. Estamos a falar de um palavrão que está na moda, não é? Sim. Mas não é eutanásia, é investimento, investir, fazer coisas que se calhar não valia a pena. As pessoas precisam de qualidade de vida e estar bem cuidadas, limpas, minimamente hidratadas. Mas pronto, faço exames. Vou-lhe fazer uma provocação, está bem? É assim, isto ouve-se dizer por aí. Por exemplo, não há cura para o cancro porque o cancro dá mais dinheiro existindo do que deixando de existir. Diz-se muito isto. Não, mas isso não é Mas verdade. diz-se, doutora, diz-se. Não é? Até porque cada vez mais, todos os dias, há notícias sobre terapêuticas inovadoras para o tratamento de neoplasias. Aliás, quando eu fiz a IPO, ainda fiz em Santa Maria, os miúdos, era uma coisa horrível, que todos os dias chorávamos. E hoje em dia os miúdos sobrevivem e ficam curados e são tratamentos muito menos complicados. Acho que, em termos de oncologia, a inovação é uma coisa, é tudo caríssimo, mas é de facto Caro é, não é? uma mais-valia. Mas pronto, aquela opinião da terceira idade é muito minha, é muito própria. Agora, o meu receio, eu acho que a medicina vai evoluir e se não sei se já reparou que todos os americanos com dinheiro investem imenso no investimento. Se for ver os tratamentos para o Alzheimer e para essas demências, é tudo aqueles grandes tecnológicos é que dão dinheiros para investir. Portanto, Claro, eles querem o elixir da juventude. Eu não quero. Eu só quero morrer tranquila e, de preferência, rapidamente. Pois. E não ficar dependente de ninguém. Pois é, seria a morte ideal, não é? Para todos, né? Menos para aqueles senhores Ela só acordar morta, como diz. morreram. Pois, lembra-se dessa notícia, que foi fantástica. Acho que é a melhor maneira. O senhor doutor a explicar que, pois, as pessoas respiraram o carbono durante a noite e morreram. E é claro que quando acordaram de manhã, estavam mortos. Foi notícia. É uma expressão. Uma coisa que falou há pouco e que me interessa, a spina bífida está a diminuir Tá. por causa de tal previsão que se pode fazer? É assim, está muito associado a mães com déficits nutricionais ou mães que tomam medicamento que alteram o metabolismo do ácido fólico. E, portanto, hoje em dia, as mulheres em período fértil que querem engravidar começam a fazer um suplemento Sim. de ácido fólico. Portanto, isso previne muito. E depois, o diagnóstico pré-natal também permite às mães tomarem opções. Pois, sim ou não? Sim ou não, não é? E nós já não temos muitas grávidas, muitas pessoas desnutridas, como tínhamos há uns anos atrás. Nós, por exemplo, Sim, era bem diferente, não é? Era bem o alcoolismo também é um fator de risco. Portanto, as coisas aquele já... Portugalzinho cinzentinho tinha doentes que nunca mais acabavam. Quem? O Portugalzinho cinzentinho doentes. E agora vamos começar a ter miúdos que vêm, pessoas que vêm da África, de países da Ásia. Tem agora, não é? Que começam a aparecer assim umas coisas que nós já não estávamos habituados a reconhecer. Pois, gente que vem do outro lado do mundo é capaz de trazer com ele qualquer coisa que aqui não era normal, não é? Exatamente. Tem acontecido com frequência. Aqui nós não, mas por exemplo em Lisboa os meus colegas Sentem isso? sentem imenso isso. Nós temos muitas pessoas estrangeiras, temos muito poucos miúdos portugueses, e por exemplo a sala de partos é uma coisa impressionante, não é? Eu acho que nem chega a 50% neste momento de mulheres portuguesas, a maior parte são todas... São estrangeiras. São estrangeiras. Sim. Mas em Lisboa eles têm um grupo de miúdos com doenças muito graves que vêm de fora. Que é uma caldeirada, não é? É, exatamente. Doutora, estamos quase a acabar. Quer deixar uma mensagem para os futuros médicos ou para quem está do lado de lá, para os pacientes? Olha, para os pacientes que sejam mais proativos, que lutem pelos seus direitos, lutem pelos direitos dos miúdos e sejam mais proativos na ciência. Eu sei que é difícil, mas o que eu acho, por exemplo, em relação à trissomia 21, há muito poucos apoios na comunidade, não é? É muito difícil. É difícil encontrar uma terapia da fala, os centros que não apoiam são de pagar, mas há coisas que os pais podem fazer, não é? Coisas que os pais podem aprender a fazer, conseguir ter um bocadinho mais de disponibilidade para trabalhar com as crianças, não é? Brincar com elas, ensinar-lhes certas coisas e, sobretudo, entrar em associações, criar associações, inscreverem-se em associações que já existem, porque eu acho que as pessoas se juntam com outros pais que têm filhos com os mesmos problemas, têm mais força do que estar individualmente
a enfrentar uma coisa que depois as pessoas acabam por desistir, porque as pessoas têm que trabalhar, as pessoas também são pessoas. Portanto, as associações de pais, destas como a Apexa, como a Patris, como há imensas por aí, são importantes. E o associativismo é importante. As pessoas têm que lutar pelos seus direitos, mas juntos é muito mais fácil. Sim. Portanto, acho que é importante os pais conhecerem outras pessoas que têm os mesmos problemas, têm as mesmas dificuldades, porque às vezes partilhar problemas torna as coisas mais leves. Sim, normalmente, não é? Exatamente, ajuda-se e depois podem partilhar experiências, informações, às vezes há coisas que as pessoas não conhecem, alternativas que pode haver, podem levar os miúdos a terapeutas, centros de terapeuta, coisas mais baratas ou coisas mais acessíveis, mas sobretudo que lutem então nas escolas por terem mais apoio, mas para isso individualmente não vão lá. Vocês também devem ter essa noção que as escolas hoje em dia estão completamente desfalcadas de professores e de educadores e terapeutas da fala. Os miúdos ficam meses sem terapias. Depois tem um terapeuta e depois de repente o terapeuta vai-se embora. Que é uma coisa que não depende quer dizer, não sei se depende das escolas ou não. Eu acho que não depende do local, depende do Ministério da Saúde, mas é uma coisa que se calhar se os pais tiverem uma boa associação, se juntarem, as coisas facilitam um bocadinho. E até porque se calhar as coisas deixam de ser tão complicadas quando nós as partilhamos com os outros. Sim, em princípio. Não fica tão difícil. A medicina é cara. É caríssima. Isso é uma noção que as pessoas deviam ter. Caríssima. E houve aqui uma altura quando houve a FMI, aquelas coisas, que nós dávamos o preço da consulta e dos tratamentos às pessoas. E as pessoas por isso simplesmente ignoravam. E não deviam ignorar. Porque se as pessoas se percebessem o dinheiro que se gasta mal, e que se podia ser utilizado noutras coisas, se calhar as pessoas pensavam 2 vezes. Porque as pessoas irão à urgência. As pessoas não percebem que aquilo tem um preço. Sim, sim. Né? E as pessoas vão à urgência, por exemplo, sem razão nenhuma, e todo aquele dinheiro que é gasto na urgência podia ser conduzido, levado para outras coisas. Por exemplo, às ajudas de custo para os miúdos com doença crónica, para uma série de coisas. Bem, uma coisa é certa, se acabar o Serviço Nacional de Saúde, as pessoas passarão a perceber que a saúde é muito cara, não é? Exatamente. Mas as pessoas deviam ter noção de que é que custam as coisas. Eu acho que as pessoas não têm. Não têm nem querem saber. Não se paga não querem saber. Exato. Pois é um bocadinho assim. Por exemplo, como as ambulâncias. As pessoas pedem ambulâncias como pedem um táxi. E depois às vezes ficam muito chateadas se nós não pedimos a ambulância para elas voltarem para casa, quer dizer, percebe? Pois já acham que se chegarem na ambulância que passam à frente dos outros. O que não é verdade. Não, porque depois há um sistema de triagem claro. Mas é o facilitismo com que se fazem certas coisas. As pessoas têm que... Tudo tem um preço. É como a água também. As pessoas não podem abrir lá porque agora choveu. Não se pode deixar a torneira aberta, né? Devemos continuar a poupar a água, a lavar. Quando lavamos os dentes, devemos fechar a torneira, devemos diminuir o caudal. Uma série de coisas. Está-me a fazer rir. Porquê? Porque, por exemplo, nos Estados Unidos, a água corria... Os Estados Unidos não são exemplo para ninguém, hein? Não. 1 minuto, 9 litros. Que horror. Mas agora não. Agora são 15. Porque há um senhor de cabelo alaranjado que diz que o meu belo cabelo precisa de mais água. Essa coisa. É a falta de noção que as pessoas às vezes têm. Não, isto é perfeitamente idiota, mas é verdade. É na urgência, às vezes, entre os miúdos, começam a brincar com a água. E os pais não têm... Não, as pessoas não têm... É como o lixo. As pessoas não reciclam o lixo. Mas isso já não são os meus próprios colegas que não reciclam o lixo, percebe? Novos. É uma falta de sensibilidade para tudo. Se as pessoas não pensam no futuro. Se calhar é difícil pensar no futuro hoje em dia para as pessoas novas. A última. Se voltasse a nascer, voltaria a ser médica? Diga? Se voltasse a nascer, voltaria a ser médica? Não, agora ia para a jardinagem. Não sei. Acho que há uma idade para tudo, sabe? Acho que se tivesse a idade com que escolhi medicina, escolhi a medicina. Agora, nesta idade, se pudesse ir a tirar um curso de jardinagem, aprender a podar árvores. Tem um quintalzinho para tratar? Tenho um quintalzinho cheio de ervas daninhas, sim. Mas tenho tenho 2 mazeiras, uma delas florescente, a outra coitadinha não cresce nem por nada. Tenho uma alfarrobeira e tenho flores. E muitas suculentas e muitos catos, que são uma planta que não trabalha e que renascem das cinzas todos os verões. E não está arrependida de ter escolhido as crianças? Não, isso de todo. Não, em termos do que gosto, não. Agora, se calhar, se pensasse em termos práticos, se calhar, se tivesse escolhido agora, tinha escolhido, por exemplo, dermatologia. É? Porquê? Cada vez mais tranquila. Olha, teve uma vida muito mais tranquila. Não fazem bancos, não fazem fins de semana. Então e, bom. Em termos financeiros, não se compara, não é? Pois, é. Não, mas essa parte não é. Não foi como. Não é para a chamada. Não foi como viu. Na altura escolhi quando fiz o curso de medicina, era pediatria mesmo. Ainda estive ali hesitante, mas depois, e não me arrependo. E durante anos era. Só que, não sei, mas pessoas com uma certa idade, nós ainda temos muito entusiasmo. Depois, por exemplo, eu daqui há 10 anos dizia, eu olhava para os meus colegas mais velhos que se queriam reformar. Disse, quero lá me reformar. Eu gosto tanto de fazer isto. Mas o cansaço. Quando disseram que a idade da reforma devia ser aos 60 anos, era porque eu percebo que nós agora somos válidos e podemos trabalhar até aos 70 anos, mas há uma razão para uma pessoa se reformar mais cedo. Eu também acho.
Também acho. Aliás, devia ser ainda mais cedo, não é? Não exageremos. Não é uma questão de exagero. Eu lembro-me que há muitos anos a Unicef, nos anos 70, previa que no ano 2000 as pessoas trabalhassem 3, 4 horas por dia porque é tudo mecânico, a tecnologia iria evoluir de tal maneira que se justificava que as pessoas trabalhassem menos. Afinal, parece que cada vez se trabalha mais apesar de tudo isto. Não, e sabe o quê? Também, eu acho que as coisas... E isso vai dando cabo da saúde às pessoas. E não é só para nós temos que sair. As pessoas mais novas pensam de maneira diferente, trabalham de maneira diferente. E nós começamos a ficar um bocadinho desfasados. Temos que dar lugar aos mais novos. Mas eles não deviam fazer assim, não fazer assado. Depois penso, mas o que sou eu? Isto já não é o meu mundo, isto é o mundo deles. Eles têm uma maneira diferente de estar na vida, têm uma maneira nova de pensar. É deles, eles é que têm que decidir como é que vão fazer as coisas. E eu acho que nós ali, entre os 100 e os 70 anos ali a Romero, temos algumas coisas para ensinar, mas temos que dar espaço aos mais novos. Sim, e acima de tudo É descansar difícil, também. mas é difícil. É? É muito difícil. Porquê? Porque é difícil, porque nós sempre fizemos as coisas assim, gostamos das coisas de uma certa maneira, e portanto estamos assim ali um bocadinho sempre, no fundo, ainda sou a responsável, não é? E agora tirar uma pessoa que tem 60 anos para pôr uma medida de 40 anos, também não fica bem. Há de ficar. Até porque ela, como eu no outro dia, ele disse, agora Inês, tu é que tens que vir para aqui e mandar. E ela disse, ai não, doutora Maria João, eu vou lá ser o chefe com a doutora Maria João aqui. Também ela também não se sente à vontade, portanto, ela só se vai sentir à vontade para orientar aquilo quando eu já não estiver lá. A Maria João for embora. Está quase, não? Não. Não, estão sempre a aumentar, tu ainda só tens 60. Estão sempre a aumentar o tempo da reforma, agora é aos 67. Pois é, agora é aos 67, não é? Nunca mais acaba. E quando nós chegamos, se calhar é aos 70. Não, mas eu posso fazer outras coisas, eu acho que daqui a 1 ou 2 anos, acho que ela agora ainda vai ter bebés e, portanto, quando ela vier assim já para não ter bebés, ela pega naquilo e eu vou fazer outras coisas. Doutora, hoje percebemos que por trás de uma bata há mais do que conhecimento. Há pessoas com dúvidas, com medos e também com humor. Riu-se um bocadinho. Vai rir. A saúde está em crise, mas as ideias que ouvimos hoje mostram que há força para que a coisa mude. Porque eu pensei que eu ainda lá estou, porque ainda acredito no Serviço Nacional de Saúde. Eu ainda faço bancos à noite, para aquele não morrer completamente. Ainda hoje vou fazer banco à noite. Às vezes a pessoa fica um bocadinho... Então faz banco à noite e de manhã vai para os Açores. E de manhã, à 1 da tarde. É de manhã, quer dizer, quem faz a noitada, aquilo é de manhã. Não, depois vou. Nós mais velhos, nós ainda temos este sentimento do serviço público, que os miúdos mais novos também têm, só que depois ficam embrenhados naquela pressão. Para onde é que vou? Mas também, mas enfim. Estão a sair muitos médicos para o exterior, por exemplo. Há imensos miúdos que vão estar para fazer. Enfermeiros, eu sei que sim. Sim, há imensos miúdos a fazer formação nos países nórdicos, na Alemanha. E depois ficam, não? Depois vão ficando. Há uns que voltam, mas a maior parte deles depois acaba por se integrar lá. A maior parte, se calhar, não volta, não é? Mas isto, a parte de saúde é um problema nos países envolvidos. Também, no outro dia no Canadá estavam também a falar de hospitais fechados porque não têm médicos. No Canadá. O que é difícil, caramba. No Canadá. Não é difícil. Uma pessoa fica a pensar, em Inglaterra também estão a atravessar um péssimo momento. Nos países nórdicos também tem imensa falta de pessoal médico. E aquilo que falou há pouco, esta invasão de gente que vem do outro lado do mundo, por exemplo, para a Europa, não é? Lembra-se quando foi o Covid? Exatamente. Qualquer coisa com os olhos assim em bico era uma desgraça. Malditos chineses. Inventaram esta história. Mas não inventaram. Não inventaram. Há de haver outras por aí. Por aí, exatamente. Doutora, muito obrigado por ter vindo partilhar tudo isso, um bocadinho da sua vida, um bocadinho da sua profissão connosco. E aí, para esse lado, partilhem este episódio e ajudem-nos a continuar a criar estas ondas de impacto. Doutora Maria João, muito obrigado. Não tem não. Muito obrigada.